Outra coisa, até dica, né? Pensando em dicas práticas. Então, já demos. A melhor de todas é desligar toda a eletricidade, não dá, tira tudo da tomada. O celular, com certeza absoluta, modo avião. Aqui, essa parte, né, de usar os cabos. Outra parte, né? Você estava falando de se conectar com a natureza. A gente sabe que meia hora de aterramento diário já tem efeitos na saúde. Né? O que é esse aterramento? Aterramento é justamente a gente vai descarregar. Porque esse acúmulo de carga, a gente é uma bateria, gente, né? Isso cientificamente desde 1910 a gente já tem descrição completa de como o corpo do funcionamento do nosso corpo, da eletricidade no corpo. E claro, estamos aqui em 2022 e ninguém nem sabe que isso existe, mas enfim, né, tem bastante publicação. Mas voltando nisso, né? O que aconteceu de lá para cá também, nos últimos 30 anos? A gente perdeu o contato com o planeta Terra. O ser humano andava, podem olhar, antigamente era sapato de couro, era bota de couro, né? Isso ainda a gente estava conectado com o planeta Terra. Hoje em dia, a gente se desconectou 100%, então é como se a gente fosse uma antena ambulante, só acumulando um monte de tensão, um monte de energia, e isso, claro, está causando estresse oxidativo no nosso corpo, como a gente falou, inflamação e tudo mais, e se eu simplesmente colocar o pé na terra, eu consigo descarregar esse excesso que o meu corpo está carregando. Isso, no mundo atual, hoje, é vital, é fundamental. O Bruno começou esse nosso bate-papo falando que a gente estava aqui sem sapato, né? Isso tem uma razão. Quanto mais a gente está aqui, então a gente já sabe, tendo conhecimento, a gente consegue minimizar. Estamos aqui fazendo essa live, a nossa internet de cabo estava um pouco mais devagar, a gente teve que apelar para o Wi-Fi, é uma circunstância pontual, única, porque a gente não faz isso direto. Então, estamos aqui no Wi-Fi, como que a gente pode minimizar o efeito desse Wi-Fi que está pegando a gente? Bom, vamos aterrar, vamos ficar aqui exposto à luz natural. Então, eu tendo conhecimento daquilo, eu vou minimizar os efeitos daquilo no meu ambiente. Eu acho que é essa nossa missão, né? Que você falou, passar o que fazer. Então, essa coisa do aterramento é uma coisa vital nos dias de hoje, né, para a gente descarregar, para a gente não dar choque nas outras pessoas. Eu até ia falar sobre isso também, sobre aterramento, porque eu acho que a gente chegou no estágio que a gente vai ter que chamar a cavalaria, né? É muito importante desligar tudo, vocês falaram essas dicas, mas eu acho que é uma coisa inversamente proporcional. Quanto mais a gente avança tecnologicamente, quer dizer, inversamente não, junto, né? Mais a gente vai precisar da natureza, né? Dessa reconexão. Isso foi até uma experiência pessoal minha. A minha energia melhorou demais depois que eu comecei a aterrar todos os dias, todo santo dia, sem descanso. Eu vou lá aterrar, nem que seja de noite. Agora, depois da live, eu vou lá botar o pé na terra, porque é uma melhora assim incrível na energia. E eu até ia perguntar para vocês, nesse projeto de vocês, porque o que eu vejo nos meus clientes, por exemplo, é a dificuldade de acesso a um local de natureza, nem que seja uma graminha perto de casa, né? As pessoas estão muito no centro. Tem a questão da mentalidade da mente, que se bloqueia e não faz, né? Procrastina. E tem a questão da dificuldade mesmo, de não ter um local de fácil acesso. E vocês têm alguma dica para esse tipo de pessoa que mora assim, no centrão, como aterrar? Sim, vamos lá, eu morei em Nova York por 8 anos da minha vida, então eu conheço bem a sua, né, a sua pergunta faz bem sentido. E eu diria que, primeira coisa, assim, mesmo morando em Nova York, eu conseguia arranjar um local para aterrar. Tá? Então, tem que usar um pouquinho a criatividade, tem que fazer uma busca, ver onde é que estão os parques ao redor e ter essa vontade, essa consciência que isso é importante para você. Então, mais uma vez, a gente volta para a questão de quanto a pessoa está querendo. Porque a gente teve uma cliente nossa, ela morava em Londres e ela saía uma vez por semana, ela viajava de Londres lá para uma cidade mais afastada para comprar comida dela, porque ela sabia, ela conseguia lá, ela já aproveitava, já fazia um jejum estendido, que ela fazia bastante jejum estendido, no caso dela específico, e ela já ia na conexão com a natureza, já fazia um monte de coisa, mas era conveniente. No começo talvez não, mas depois se tornou um hábito dela. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, Natália, da mentalidade da pessoa. Por isso que a gente falou aqui no comecinho, que existem esses 4 pilares. A pessoa pode saber que eu preciso aterrar, mas ela não faz.
por causa da mentalidade dela, não é uma mentalidade imbatível, ela não tem, de repente, uma identidade de uma pessoa saudável. Porque se a pessoa tem essa identidade dela, ela sabe da importância, ela vai fazer o que é necessário para ela, ela vai dar um jeito. Quem quer, faz. Quem não quer, né? Como é que é a frase? Quem quer arruma motivo, quem não quer arruma desculpa, né? Então, Boa. a gente precisa arrumar mais motivos para desenvolver esse ambiente saudável ao nosso redor. É só isso. Então, esse é o primeiro ponto de, ok, vamos analisar o meu ambiente, vamos dar um jeito de eu achar alguma pracinha, porque eu ia lá, achava uma pracinha, tirava a camisa, botava o pé no chão, todo mundo olhava para você como você é louco, mas não interessa. Não interessa, o que interessa é você cuidar de você, é você fazer o que você precisa para ter saúde. E, infelizmente, você vai ter que ser diferente hoje em dia. Se você for como a massa, você vai ter doenças como a massa. Se você seguir o que a massa faz, você vai ser como eles. Então você vai ter que ser diferente. E aí envolve identidade, envolve quebra de bloqueios, de crenças, de família, de coragem e de tudo que envolve essa mentalidade. Mas digamos que você tenha isso. O que mais pode ser feito? Uma outra ferramenta que a gente recomenda, a gente até tem aqui, né, Val? Não sei se você consegue pegar ali a sandália. Existem calçados hoje em dia que você consegue botar um fio de cobre e esse calçado vai estar ajudando. Tá? Tipo um rebite, né? É tipo um rebite. Agora, isso aqui, é claro, só vai ajudar se você tiver em contato com o chão, no caso, não com asfalto, não com, né, o concreto até que permite, mas isso aqui, existem ferramentas, né, como sandálias e tênis hoje em dia que ajudam nessa questão do aterramento. Isso aí é uma outra possibilidade, eu não diria que é algo, digamos, obrigatório, mas, enfim, tudo ajuda. É uma sopa. Você vai formando vários ingredientes, vai fazendo essa sopa deliciosa. Então, quanto mais ferramentas você tem a seu dispor, mais você ganha energia e quanto mais energia você tem no seu sistema, mais você vai estar com saúde. Outra opção, essa já, talvez, em relação, talvez, isso aí tem que ser testado, tá? Essa aqui, é em relação em relação aos, como é que chama isso? Os tapetinhos de aterramento. Sim, é um tapete, que talvez vocês já tenham visto no Brasil. A gente tem uma cliente que mandou pergunta pra gente sobre isso, e a gente não se sente confortável em recomendar nenhum tapetinho ainda. Por quê? Porque alguns funcionam, outros não, e às vezes acontece o que a gente chama de jump conduction, né? Essa condução que a gente estava falando aqui da eletricidade suja, dessa questão da elétrica da casa, às vezes pode pegar na fiação, se a sua casa não estiver propriamente aterrada, e fazer mais malefício do que benefício esse tapetinho. Então, o tapetinho pode ser uma solução? Pode, porém você vai ter que fazer um teste investigativo e ver se está realmente aterrando. Então, o fio terra lá da sua casa tem que ter tudo certinho. A gente está nesse trailer, isso aí é um defeito do trailer. O trailer, é claro, ele não é aterrado. Então, quando a gente está dormindo, a gente não está aterrando. Então, o que a gente está fazendo? A gente está vendo como fazer isso. A gente já tem as ferramentas, só falta a gente botar a mão na massa e fazer. É um fio que o fio de cobre, você bota no seu braço e aí enterra no chão. Basicamente, um fio de cobre que vai no chão e aí você está aterrando enquanto você está dormindo. Isso aí já é algo mais extremo, mas dá para fazer também. Tem uma outra empresa, essa na Europa, que se chama Magnetico, tá? Magnético, não sei, mas basicamente daí não é esse tapete de aterramento, tá? Essa daí é mais uma questão de magnetismo mesmo. E isso aí a gente não usa, é bem caro, é bem pesado, tá? Pesa bastante, então é difícil de locomoção e tudo mais, a gente não tem, mas a gente tem um mentor que sempre recomenda para os clientes deles, e ele gosta demais, se chama Magnetical. Então, essas são, assim, de cabeça, assim, o que me vem na mente de como fazer isso. Só alguém perguntou aqui se dá para aterrar com meias, né? Depende da meia. Se for meia de algodão, sim. As meias atuais, a maioria delas é 100% poliéster. Aí o plástico atrapalha tudo. Então, meias de algodão, sapatos com sola de couro estarão aterrando, né? Ou se não, essas sandálias, como o Bruno falou, com esse pedacinho de cobre, o cobre faz a condução até a terra, né? Mas o couro, meu Deus do céu, sapatinho, precisamos voltar a usar mais sapato de couro, né? Como antigamente. E é isso, meia de algodão.